Pessoal, vamos dar continuidade aqui então nos tutoriais de Java E. Agora eu vou seguir o segundo tutorial. No primeiro tutorial a gente não chegou a criar nenhuma interface, foram só testes. Inclusive teve um erro que eu não cheguei a corrigir. Eu vou dar sequência no segundo tutorial e quando chegar na parte de corrigir esse erro a gente resolve isso. A gente tinha feito aqui, ó, o DAO.java, jpault.java. E a gente tinha importado aqui as nossas dependências. Então vamos lá. Segundo tutorial. Aí para realizar a atividade vai precisar do Tomcat e do Eclipse. Nós instalamos na outra aula. E o projeto que a gente iniciou. Então aqui está pedindo para fazer o download do arquivo disponível na plataforma, esse aqui é no caso do Instituto Federal, e copiar o conteúdo lá para a web.inf do projeto. Também é possível fazer download dos JAR do JFS no site oficial. Pessoal, continuando então, eu dei uma paradinha e voltei, depois que mudou a tela aí, mas eu tinha clicado aqui em cima do link. Esse link, ele parece que está quebrado. Ele não abre, mas enfim, a gente precisa do Java Faces. Eu fiz a busca aqui no Google. Vamos buscar download Java Faces. Baixei também o que o tutorial tem lá na plataforma, que é os JSFs lá. E o que tem aqui dentro? O que interessa pra gente é os jars. Ele tem o javadoc.jar, sources.jar e o javafaces, aqui a versão.jar. Nessa busca que eu fiz, encontrei aqui eu fui na primeira aqui que retornou. Aqui dentro eu tenho um link para o repositório do javafaces. Vocês vão aqui, ó, download JSF 2.3, repositório. E aqui dentro ele vai abrir uma lista, vocês vão procurar os jars. Esse documentation eu nem peguei, por quê? Porque não tem lá, só tem o doc, sources e a versão. Aqui, ó, tem o doc, baixei esse, baixei os sources e mais para baixo aqui o Java Faces versão. Eu vou usar esses aqui e ver se o projeto vai funcionar. Se funcionar direitinho, a gente vai usar ele mesmo. É até bom que vocês tenham aí um lugar para fazer download, não fica dependendo do tutorial. Se não der certo, depois a gente pode tentar essa versão 2.0 aqui. Deixa eu até ver se tem ela aqui. Que aqui onde eu cliquei no repositório parece que tem versões menores aqui, ó. 2.3, 2.2. Eu não sei se eu tenho o histórico de versões. Deixa eu ver depois que eu clico se eu consigo buscar. Mas provavelmente a 2.3 vai funcionar, né? Poderia colocar aqui 2.0.0. Acho que ele não vai achar, não. Deixa eu ver qual versão que é exatamente. É 2.0.11. Aí, se eu quiser baixar a mesma versão, olha lá, Javadoc, Java Sources e Java 2.0. Então, a mesma versão do tutorial. Vou pegar a versão mais nova, que eu acredito que seja até melhor. Mas qualquer coisa depois a gente volta aqui e faz o download dessa versão. Ok? Então, só a busquinha Java Faces no Google eu consigo achar o que eu estou procurando. A primeira opção aqui. Ok? Vamos continuar lá com o tutorial então. Vou copiar esses jars para o mesmo lugar onde eu copiei os outros jars lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar o que eu baixei, que é o 2.3. Selecionei, copiei aqui no Eclipse. Dentro da pasta lib, eu vou colar. Então, o JavaFace está aqui já. Beleza. Continuando então com o tutorial. Em Web Content, crie o arquivo index.xhtml através do menu New Other File ou New Other HTML File. Após definir o nome do arquivo, clique em Next e verá a seguinte tela. Ok. Então eu vou em New
dentro da pasta webinf, né? Deixa eu fechar aqui o library. Botão direito na pasta webinf, new, HTML file. Se não aparecer para vocês HTML file, botão direito, new, vamos supor que não tivesse aparecido. Eu posso vir aqui na opção order. Order vai abrir para mim várias opções. Vamos procurar o HTML file aqui no meio. Provavelmente ele vai estar em ou JVE ou web, alguma coisa assim. Vai estar em web. Aqui em web. Aí aqui eu tenho HTML file. Mesma coisa. Meu arquivo vai chamar index.xhtml. Coloquei o nome, cliquei em next, caí lá onde ele falou. Selecione a última opção conforme ilustrado na figura. É new xhtml 1.0 transition. Já está marcado. Aí depois a gente vai implementar. Finish. Aí ele me passa um código aqui. Eu vou copiar e colar esse código lá. Vou copiar as carinhas tudo aqui. Fechou o HTML aqui, Ctrl C. Provavelmente não precisaria copiar isso tudo, pessoal, mas para evitar erro eu já vou jogar tudo de uma vez. Então, onde eu termino a minha primeira linha termina lá em EN. Então aqui em EN, deixa eu lembrar como é que é aqui. Peraí, deixa eu que eu apaguei o EN de novo. Função delete, pronto. Aí vem HTML e depois termina lá no TDD. TDD. De baixo. A outra termina em 1999 XHTML. Aqui eu já tenho um tabzinho aqui, deixa eu ver se eu cliquei para frente. Vou aqui no 5. O 6, o 7. Aqui tem linha em branco. Lá em cima nem tem. Vou tirar essa linha aqui. Ok, a head está encostada. Não preciso deixar ela aqui na frente. Na linha 8. Tá, então já acho interessante com um pouco para frente. Linha 9, fechamento do head. Linha 10 é o HBuddy. Linha 11, HForm. Linha 12, HInputText, que é filho do form. Linha 13, HCommandButton. Aí aqui eu fecho o form. Fecho o body. E fecho o HTML. Opa. O HTML fecha aqui. Vou jogar o body um pouquinho pra frente, o head também. A única tag encostada é o HTML, tá fechando aqui. Ok, salvar. Ok, implementei o código, inicio o Tomcat, tal. E eu vou abrir o arquivo index.html. Aqui ele está pedindo para digitar até no navegador. Eu vou abrir direto de dentro do Eclipse que eu acho mais fácil. Index.html aqui, botão direito. Run as, run on server. Vou marcar essa opção para ele não ficar me pedindo isso toda hora. Finish. Ele vai abrir o Tomcat. Ele estava stop, né? Vou permitir aqui. Se perguntar qualquer coisa de permissão do Tomcat, vocês podem dar OK. Vai carregar e executar
o código que tem comandos ali no meio. Ok, deu um problema aqui que normalmente acontece quando o Tomcat não tá configurado. Eu acho que eu coloquei o arquivo dentro da pasta errada. Coloquei dentro de webinf e é dentro de webcontent. Então, pode ser isso que já deu erro aqui. Transferir o arquivo para lá. Vou mudar o endereço aqui, ó, como se fosse o navegador. Vamos ver se ele vai conseguir rodar. Ok, conseguiu. E era para a posição do arquivo que estava errada. Clique em Me. Deixa eu digitar qualquer coisa aqui. Clique em Me. Aparentemente ele não faz nada não, é só um clique mesmo. Verificando o código-fonte gerado, repare que a página não é nada mais que um simples HTML. Crie uma nova página chamada médicos.xhtml no diretório web content. Então, mesma coisa, vamos criar um cadastrinho de médico, provavelmente. Eu cliquei no lugar errado, então aquela hora que eu cliquei aqui no webinf, considerem web content. O HTML file pode ir pelo other, quando eu mostrei antes, ou direto aqui se tiver o link. Então, vai chamar médicos.xhtml. Ok, feito isso, vou copiar o código aqui. Fechou o HTML, Ctrl C. Ctrl V. Agora veio certinho, só apagar aqui, fica mais fácil. Só apagar onde tem número. Acho que quando muda a linha lá no PDF, ele vem errado. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Esse aqui realmente pulou para a linha de baixo, mas eu posso jogar na linha de cima. Ok. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Esses dois são filhos da head. O form é filho do body. E todo mundo aqui é filho do form. Ok, feito o código, ele pede para acessar médico.xhtml. Vamos lá então. O fato de ter executado, pessoal, significa que esse run as run on server. Como eu tive mudança, ele pede para reiniciar o meu Tomcat. O fato de ter funcionado a index lá significa que essa livraria lá esse library lá do Java Faces que eu importei já funcionou. Ele já executou comandos JSF dentro da página index e agora vai executar dentro da página médicos. Ok, carregou a página, está meio feio ainda, mas já carregou. Então já está funcionando. Eu posso fechar aqui, esses dois que estão em execução eu posso fechar. Vamos seguir aqui. Agora vamos criar um Managed Bin, que é para gerenciar o cadastro médico. Chame a classe de médico bin e ela ficará dentro de um pacote BR com bicas MB. BR com UPA bicas MB. Ela deve ser anotada com arroba managedbin do JSF2 e, por enquanto, terá apenas um médico e seu getter. Ok, então vamos criar o pacote BR com UPA bicas MB.
dentro do SRC aqui, new package, br.com.upabicas.mb. Tá certo? No outro eu pus o Upabicas real, né? Até teve essa mudança aqui, realmente. Não ficou legal não, que o tutorial deu uma mudada de um para o outro. Acho que eu consigo mudar isso aqui, deixar só o Upabicas. Aqui em Refactor, Rename. Chama aqui de Upabicas. A gente usa por padrão um Upabicas para todos. Ele está falando aqui que na verdade esse aqui nem precisava ter. É aquele main que eu inseri para fazer o teste da JPA útil na outra aula. Só para ver se ele ia rodar, que deu para ver lá que está com erro no Entity Manager e tal. Até rodar de novo para vocês lembrarem. Eu vou deixar ele aqui que a gente vai ter que corrigir esse erro provavelmente. Ele vai tentar rodar e dar erro aqui no Entity Manager, name de Upabicas. Depois a gente resolve isso aqui não vai poder ficar assim. Mas vamos dar sequência. Aí eu tenho uma classe aqui dentro da o pacote novo aqui, o Upabicas MB. Eu vou ter uma classe aqui dentro com o nome médico bin. Médico bin. Ok, carregou a classe vazia. Eu vou copiar o código aqui para facilitar a minha vida. Não vou copiar o package. Vou copiar só daqui para baixo. Ok, só apagar os números. Está anotado ali como manage bin. Depois a gente corrige os erros. Vou fazer aqui a abertura e fechamento do jeito que eu gosto de fazer. Para enxergar melhor onde começou e onde terminou. Esse método aqui começou aqui, terminou aqui, e aqui é a classe principal. Eu vou tirar esse import de cima para ele me pedir de novo para resolver o problema do Manage Bin. Tem um detalhe que a gente não criou as classes de modelo, a classe de modelo médico. Ó, o Manage Bin eu vou dar um import aqui, aquele erro que estava dando antes, provavelmente o import está desatualizado. Não, está com o mesmo erro. Estou falando deprecated aqui que está desatualizado, realmente. Deixa eu tentar usar então o annotation. Manage bin do annotation, aí ele aceitou. Então eu tenho que usar o annotation.manage bin. Então, aqui ele está reclamando que não existe a classe médico. Deixa eu ver se o próximo passo aqui ele já cria ela. Né? E, aparentemente ele não mostrou isso no primeiro tutorial. E aqui também que eu me lembre, não. Deixa eu abrir o primeiro tutorial aqui de novo. Qualquer coisa a gente cria essa classe na mão, mas o ideal seria que seguir o tutorial. Aqui mostra toda a instalação. Ok. O JPA útil. Todos aqueles que a gente fez. Realmente aqui não está mostrando. No 2, aparentemente também não vai mostrar. A não ser que esteja mais para o final.
Isso aqui a gente já fez. Fez não, a gente vai fazer ainda, mas tá usando a classe down lá. Aqui onde a gente está. Deixa eu ver no tutorial 3 se mostra aqui. A gente está no 2.1, 3.1. 3.1 também não está mostrando. Não. Ficou um buraco ali. Mas tudo bem. O que a gente vai ter que fazer? Criar esse pacote BR com o Pabicas modelo. Então, em cima de src, new package br com Pabicas modelo, br com Pabicas modelo. Esse pacote já existe. Já existe realmente. Eu criei na outra aula. Eu vou criar aqui a classe médico, então. Botão direito já. Vou criar médico. Pessoal, eu vou aproveitar um código que já está pronto, até porque eu não lembro de cabeça todos os annotations que a gente tem que colocar aqui do Hibernate. Customize View. Vou mostrar novamente os... Vou abrir esse projeto aqui. Customize View. Eu tenho aqui médico.java. Eu estou achando que eu vou copiar e colar. Copy. Vou colar aqui, ele vai substituir. Paste. Tá, ok. Médico já existe. Do you want to override? Yes. Ok, pessoal. Então, ó, os imports, basicamente, por exemplo, entity. Quando eu coloco esse annotation aqui, ele me pede um import, que foi esse entity. Entity significa para o Hibernate que essa classe representa uma tabela no banco de dados. Então, essa annotation entity nas classes de modelo, que são um espelho do nosso banco de dados, normalmente vai ter essa annotation entity. ID significa que o campo que eu estou indicando aqui já são anotações de campo. O ID significa que o campo que eu estou anotando é o campo-chave da tabela. O Sequence Generator, se eu não me engano, é por causa do Postgres. Ele cria um sequence, que é um tipo de campo que ele vai te dar uma sequência de valores. Então ele vai criar lá ele vai verificar quem que é o próximo valor e vai te retornar esse sequence. Eu não sei o funcionamento 100% não, mas se eu não me engano é isso. É como se fosse uma autonumeração, mas tem uma pequena diferença entre sequence e autonumeração que eu não sei. Eu nunca precisei disso, mas no Postgres existe o sequence. Aí ao arroba sequence generator vai gerar uma sequence lá no banco, a gente vai ver depois, que vai ter o nome de médico sec. E ela vai incrementar esse campo médico ID, saltando de 1 em 1. Então é como se fosse uma autonumeração de 1 em 1. No campo autonumeração do banco de dados, eu também nunca usei salto de mais de 1. Eu acredito que existe também. Você pode saltar de 2 em 2, 3 em 3 e por aí vai. Mesma coisa você pode fazer aqui no sequence. Generated Value Strategy, Generate Type Sequence, Generator Medical ID. Esse Generated Value, se eu não me engano, está associando também o campo ID. Apesar que ele está Medical ID, né? E o meu campo chama ID. Depois a gente pode conferir se isso aqui não é um erro. Mas enfim, eu preciso dessas 3 anotações para ter o meu campo ID como campo-chave e autonumerado. Ele é preenchido automaticamente. Isso quer dizer que no insert
no comando insert, que a gente, na verdade, a gente nem vai usar porque a gente está usando o Hibernate, eu não preciso informar esse campo. Os outros campos, verdade, isso aqui eu até lembro, isso aqui foi eu que mudei. O CRM estava dando problema. Isso é uma coisa que a gente pode corrigir mais adiante, que eu não vou corrigir por enquanto, que eu quero fazer funcionar para depois a gente ver esses detalhes. O campo string, ele me dá um problema para usar Sequence Generator. Ele não é um campo que eu somo mais um, ele é um campo de texto. Então eu criei o ID só para funcionar o Sequence Generator, porque no CRM estava dando erro. Vamos dizer aí, é uma estratégia que eu usei para sair do erro, mas não é ainda não encontrei a forma ideal. A forma ideal é usar realmente o campo string aqui como meu ID. Mas depois a gente vê por que deu esse erro e como que corrige ele. Então os getters e setters de todos os campos, sem annotation. Simplesmente mandei gerar os getters e setters. Então basicamente a classe médico, o que a gente tem que digitar é aqui os nossos atributos e definir como que vai ser gerado o meu campo ID. Quem é o meu campo ID e como ele vai ser gerado. Ok? Salvo aqui. Vou voltar lá para o tutorial. Ok. Aí dentro, faço binding dentro da... Deixa eu ver se corrigiu os erros lá na minha médico bin, né? Que ele estava com erro da... Porque não existia a classe médica. Ele corrigiu todos os erros. Ele estava com alguns erros aqui porque não existia a classe médico. Todos os erros foram corrigidos. Então estou sem erros. Ele me pede para voltar na médico XHTML e fazer o binding dos componentes com os atributos, com o atributo novo que criamos no ManageBin. Basta usar o atributo value nos inputs apontando a propriedade dentro do ManageBin. Então edito os inputs acrescentando cada um. Então o que a gente vai fazer? Já tem lá CRM, eu vou vir e vou colocar, eu quero que o input text CRM esteja associado ao médico.bin.médico.crm. Por quê? Dentro do médico bin, eu criei uma classe médico e essa classe médico ela tem um get médico. Então eu consigo acessar as propriedades da classe médico que foi criada lá no meu modelo, acessar os atributos da classe médico que foi criado no meu modelo através desse médico aqui que está no médico bin. Então voltando aqui em médicos.xhtml, CRM está aqui, Ctrl V. Eu liguei o meu formulário JSF, vamos dizer aí, não é um formulário HTML comum, apesar que quando ele é exibido ele é um HTML em si, mas ele já foi processado internamente. Ele está ligado com o valor que tiver na minha classe médico, ok? Associar o nome aqui, Ctrl C, Ctrl V, associar o telefone, Ctrl C, Ctrl V, a especialidade, Ctrl C, Ctrl V, o salário, Ctrl C, Ctrl V. O próximo passo é criarmos o método que fará a gravação de um médico no banco de dados. Para isso, vamos criar o método grava no ManagerBin. Ok, eu vou copiar o comandinho, basicamente é um métodozinho. Aqui dentro do meu ManagerBin. 2, Ctrl V. Está aqui no novo método. Abriu e fechou. Ele está reclamando aqui que não sabe onde está o DAO, porque a gente ainda não adicionou ele aqui. Basta eu parar o mouse em cima que ele me indica aqui o import que eu preciso fazer. Prontinho, sem erro nenhum. O DAO está com erro.
Vocês lembram disso, né? Mas vamos testar. Pode ser que o erro seja lá no JPA útil e no DAO não dê esse mesmo erro que deu. A falta do Entity Manager, que está aberto aqui embaixo. Ok, por fim, precisamos fazer o binding do botão, que é o nosso botão gravar, que vai apontar exatamente para esse métodozinho que a gente acabou de criar. Então, lá no médicos, no botão gravar, o action dele vai chamar o médico bin.grava. Verifique no banco de dados se o médico foi gravado corretamente. Na página médica de listagem, tal. Bom, beleza. Antes disso, ele já está perguntando se, já pedindo para verificar se foi gravado corretamente. Para isso, eu tenho que executar o meu formulário de cadastro de médicos. Vamos rodar ele aqui. Vai pedir para reiniciar. Sempre que eu faço alteração no Java, ele pede para reiniciar. Carregando aqui meu formulário de médicos. Carregou. Vou colocar qualquer coisa aqui. Gravar. Ok, deu erro. Não deveria ter acontecido isto. Vou tentar identificar o erro aqui. Ele está reclamando de médico. Está reclamando de médico.crm. O que ele está reclamando? Que não pode encontrar. Não, CRM existe aqui. Eu acho que isso pode ter alguma coisa a ver com o fato de eu ter criado o ID ali. Mas deixa eu tentar achar aqui primeiro, antes de eu colar lá no meu outro que já está funcionando. Não tem nada aqui que me indica nenhum tipo de problema. Deixa eu ver como é que está aqui no meu outro projeto. É isso, nível... Aqui já é outra coisa. SRM está associado com médico bin.médico.crm. CRM está associado com médico bin. Eu acho que pode ser letra maiúscula. Eu criei médico bin com M maiúsculo. Isso aqui faz diferença no Java, viu, pessoal? Letra maiúscula e letra minúscula. Acho interessante corrigir esses erros, que isso acontece com todo mundo. E Java é uma linguagem que tem que saber corrigir erros. Então a gente encontrando os erros aqui, corrigindo, acho interessante. Vamos rodar de novo. Executou. Continua com o mesmo erro, não é letra maiúscula. Será que ele atualizou mesmo? Ok. Pessoal, se começar a demorar muito para encontrar os erros, eu vou parar o vídeo e depois eu explico como que eu encontrei, que senão fica um vídeo maçante, né? Aqui já está dando um erro que para mim está começando a demorar. O nome está certo, médico bin.
Deixa eu confirmar isso, mas eu acredito que não é erro de nenhuma letra que eu tenha digitado, apesar que eu copiei e colei. Médico BIM, tá certinho. Ponto médico, ponto CRM. A minha propriedade é médico. CRM eu tenho aqui dentro de médico. Por algum motivo ele não está acessando. Aí eu já acho que pode ter alguma coisa a ver com as bibliotecas. Eu vou parar o vídeo um pouquinho, vou trocar as bibliotecas, vou tentar descobrir o que está causando isso aqui e depois eu explico, para não ficar maçante, ok? Pessoal, encontrei aqui o que causou o erro. Basicamente, o principal problema aqui foi biblioteca, viu? Então a gente tinha. Eu inseri aqui só uma classezinha que a gente não tinha, duas classes aqui na verdade. Que esse aqui é um testezinho que a gente pode usar padrão também em todos os projetos, até copiei do outro projeto. Basicamente o texto é esse, ó. Eu estou testando se eu consigo conectar no meu banco de dados. Aí esse teste aqui eu rodo ele como Java Application, que ele é ponto .java. Se ele passar, aparece a mensagem de conexão aberta. Isso fala que o meu banco está criado direitinho, minha senha está certinho e tudo mais. E essa mesma informação que está aqui é o que tem que estar no meu persistence.html.xml aqui, ó. Então eu tenho o nome aqui, o Pabicas, e aqui o endereço aqui do meu banco. Então esse teste da conexão serve para avaliar se isso aqui está ok. E o testa DAO é o que vai executar aqueles annotations. Deixa eu até tirar esse aqui que era o de usuário. Esse aqui não está usando. É basicamente padrão também. Eu vou criar um objeto do tipo médico e mandar inserir ele no banco de dados através do DAO. Com isso eu vou testar toda a estrutura, inclusive as minhas annotations lá do Hibernate que cria a minha tabela no banco de dados. Aí vocês lembram que estava dando aquele erro no JPA útil? Deixa eu até rodar o JPA útil de novo, que a gente rodou lá na primeira aula, estava dando erro. Eu vou rodar ele de novo aqui. Eu nem fiz esse teste. Ó. Eu joguei um teste lá no JPA útil, uma mensagenzinha de teste. Esse teste que escreveu, o que significa que ele passou. Ele deu umas mensagens aqui, mas nada de erro. Eu tenho um erro aqui. Ele deu um errinho ali no meio do Hibernate. Mas nada que influenciou, não. Não deixou de dar sequência na execução. Não foi um erro que parou a execução. Então eu vou até tirar esse main que eu não preciso dele mais. O que eu queria fazer com esse main aqui é o mesmo teste que a gente fez aqui embaixo. E vocês lembram que estava dando erro, né? Estava dando aquele entity manager, não existe. O que era aquilo? Biblioteca, pessoal. Então o que eu estou entendendo muito aqui, que eu estou pegando muito em relação a esse Java EE, é que biblioteca influencia muito. Uma biblioteca errada aqui no meio já atrapalha. Eu troquei, eu estava com a Postgres 9.4, troquei para 9.3. Só buscar pela 9.3, não tem nenhuma dificuldade. Agora, em relação ao Hibernate, eu tinha baixado o 5.2. Eu também mudei aqui, mas eu acho que não foi isso que resolveu o meu problema. Eu vou deixar assim e no final a gente pode até lembrar de fazer esse teste. O grande detalhe é que estava faltando esse aqui, ó, Hibernate Entity Manager. Exatamente onde estava dando o erro, que ele não conseguia criar o Entity Manager. Essa biblioteca não estava nesse projeto. Eu tinha baixado o Hibernate de outro lugar, eu peguei esse Hibernate aqui da plataforma. Mas, deixa eu ver aqui, ó, nas transferências que eu fiz, eu tinha baixado esse Hibernate. E aqui dentro do lib dele, required. Não tem o Entity Manager. O Entity Manager, se eu não me engano, vai estar aqui. Ó. Não está aqui. Aí que é o detalhe, a gente tem que achar o Entity Manager aqui dentro. Ele tem algumas bibliotecas aqui, mas nenhuma tem o nome de Entity Manager. Eu teria que abrir aqui até encontrar. Mas enfim, eu não vou perder tempo com isso. Dá para saber o que estava faltando. Eu sei exatamente que ele funcionou assim que eu coloquei aquele Entity Manager lá.
Se eu não achar aqui, eu posso buscar ele na internet depois, com esse nome mesmo, Entity Manager, até que eu encontre ele para poder colocar ali nas minhas bibliotecas. Eu vou até voltar aqui às pesquisas que eu fiz, de dois errinhos que eu corrigi. Aqui, ó, esse aqui foi o que me ajudou a resolver o problema do Entity Manager. Porque eu encontrei aqui em um fórum uma pessoa falando, ó, confere se as bibliotecas do Hibernate estão ok. E colocou listagem para mim de todas as bibliotecas que eu teria que ter para estar funcionando o Hibernate. A não ser a última aqui, que é a conexão do MySQL e o nosso lá é o Postgres. Olha lá, ele tem exatamente todas e aqui no meio tem um Entity Manager. Eu vi que no meu projeto não tinha isso. Aí que eu fui lá na minha pasta de transferências que eu tinha baixado o Hibernate da plataforma do Instituto Federal e vi que tinha esse cara. Não vou perder tempo em procurar ele para baixar, mas não deve ser muito difícil, pessoal, de encontrar. Deixa eu fazer uma busca rápida aqui, só para Hibernate Entity Manager Download. Aí eu tenho o ORM aqui do Hibernate, que é até indicação, se eu não me engano, do professor lá para a gente baixar esse. E eu baixei a 5.2. Só que a 5.2 não veio com esse Entity Manager. Deixa eu baixar a 5.0 para ver se ele vem, só por curiosidade. Ele já vai abrir aqui para fazer download. Vou deixar ele copiar para mim. Eu acho que o Hibernate é um pouco grandinho. Olha lá, 200 MB. Enquanto eu vou terminando o vídeo aqui, depois que ele terminar de baixar, a gente observa. Então esse foi um que me ajudou a corrigir, e depois eu tive um problema, que era aquele problema que estava no final, na hora que eu parei a aula ali, que estava dando problema no ManageBean. Então, para corrigir, o que eu fiz? Falei, eu vou fazer funcionar primeiro a minha conexão com o banco, por isso que eu fiz aquele teste de conexão e tudo mais, e fui buscar como é que resolve a questão do ManageBean. E encontrei isso aqui, ó. Isso aqui inclusive não está no tutorial, não está sendo ensinado, que lá na anotação @ManageBean eu posso colocar o nome do Bean, name igual ao nome do Bean. Como ele não estava encontrando lá no erro, não estava encontrando o médico Bean, eu peguei e coloquei essa anotaçãozinha no médico Bean aqui, ó. Aí ela, name igual a médico Bean. O que acontece, pessoal? Quando eu mando rodar, eu não vou rodar de novo porque o meu post está travando por algum motivo, também não vou perder tempo com isso, mas quando eu rodo esse testa-DAO aqui, ele cria, porque eu tenho aquelas anotações lá na Médico Java, explicando como é que é a minha tabela, quem são os campos, quem que é o campo-chave, tem que criar o sequência médico lá, médico sec e tudo mais. Quando eu instancio essa classe pela primeira vez, o Hibernate cria a estrutura dessa tabela no banco para mim. Então eu já rodei isso aqui, não vou rodar de novo, porque não vai acontecer o que aconteceu a primeira vez, mas vocês vão ver quando executar que aparecem umas mensagenzinhas em preto. Depois que passa todas essas mensagens vermelhas, aparece a mensagenzinha em preto. 1, 2, 3, aqui minha senha do Postgres. E eu vou mostrar para vocês que quando ele executa aquele testa-DAO lá a primeira vez, ele gera para mim a estrutura lá, tabela médico e o médico sec. Eu já fiz um testezinho de inserção, vamos ver se ele não vai travar, ele está travando toda hora, por algum motivo aqui meu Postgres está travando. Mas enfim, quando isso aqui funciona, eu posso executar aqui o médico XHTML, vou executar de novo. Ele está pedindo para salvar os arquivos ali que estavam sem salvar. E agora funciona o meu cadastro de médicos. Gravar, olha, ele rodou, chamou minha sequência e fez um insert na tabela de médico. Ok?
Então, com isso, se o meu Postgres não estivesse travando, eu já conseguiria mostrar para vocês que o próximo passo aqui do tutorial é exatamente fazer a listagem dos médicos que estão cadastrados. Aí a gente vai conseguir ver. A gente parou aqui no item 12. Então, verificar no banco aqui se o médico foi gravado, não está dando certo. Vou tentar mais uma vez. Tentar criar uma query sem... Quando eu clico na tabela lá, ele está travando. Não sei porquê. Deixa eu ver se ele me deixa criar uma query. É só abrir aqui o banco. Como é que é query aqui mesmo? Execute arbitrary queries. Acho que é isso mesmo. Aí. Localhost, pagefile, esgotou o tempo de solicitação. Não sei que é isso não. Mas, enfim, eu quero mostrar para vocês cadastro. Select asterisco from. É médico ou médicos? Deixa eu ver aqui qual é o nome da tabela. Médico. Eita. Acho que a query tá aqui. Select asterisco from médico. E dou um playzinho aqui, ele vai executar para mim. Vamos ver se ele vai trazer. Ele tá com algum problema para acessar esse banco aí. Eu teria que reiniciar aqui agora. Mas eu não vou preocupar não. Tá funcionando, é algum problema no Postgres, viu pessoal? Eu já consegui acessar isso aqui uma vez. Na próxima aula a gente vê o médico gravado. Mas tá funcionando. Podem ficar tranquilos em relação a isso. Eu não vou corrigir essa questão do Postgres aqui agora porque não tem necessidade. Então vou finalizar aqui o Postgres. Não quero salvar. Tá funcionando até aqui, tá gravando. A prova que tá gravando é esse insert aqui embaixo. A gente não tá conseguindo ver no banco, mas não tem problema. Então vou parar essa aula por aqui e na próxima aula a gente continua com a listagem.